Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast 360 Digital Talks e nós estamos hoje com uma convidada muito especial, a Claudeli Lima. Ela é uma empreendedora brasileira que está vivendo na Europa, construiu sua marca pessoal em Portugal e agora nós vamos conversar um pouquinho com ela, entender como que foi a jornada dela na carreira profissional vindo do Brasil para Portugal. Muito bem-vinda, Claudeli, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Queria que você contasse para a gente um pouco como que foi essa tua trajetória profissional de você largar tudo no Brasil, vir para a Europa e construir a sua marca profissional aqui na Europa, especificamente em Portugal. Olá. Então, vamos lá. Claro que é sempre um desafio, né? Primeiro, você ser imigrante, você imigrar de um país para o outro, né? E você conseguir provar aquilo que você faz bem feito. As pessoas precisam acreditar em você. E é mais difícil ainda quando as pessoas não compreendem muito bem aquilo que você faz, como na minha profissão. Né? Eu sou dermaticista, tenho uma pós-graduação em estética no Brasil. Atualmente eu estou fazendo a biomedicina, né? E quando eu cheguei aqui, em 2013, as pessoas não sabiam muito bem o que eu fazia. Por quê? Porque esteticistas na Europa, naquela época, eram simplesmente manicure, depiladoras, e eu, como já tinha uma pós-graduação, eu trabalhava na parte de cirurgia plástica, eu trabalhava com cirurgiões plásticos no pós-cirúrgico. A minha especialidade na época era pós-cirúrgico. E eu precisava mostrar isso para os médicos na Europa, porque eu sempre gostei de trabalhar junto com eles, nunca trabalhei sozinha. Então essas foram as parcerias que eu sempre gostei de trabalhar, né? E aí foi eu provar para eles, né, o que eu fazia. Então foi um desafio muito grande e graças a Deus, né, eu consegui depois de muita persistência, eu não desisti. O início foi bem difícil porque eu não trabalhei na minha área, eu trabalhei em outra área, porque quando a gente vem, né, a gente vem com aquela expectativa de trabalhar naquilo que você sabe fazer, né? É difícil você entender que você precisa passar por um processo para depois, então, ir trabalhar dentro da tua área. E foi o que aconteceu, eu passei por todo o processo, fui trabalhar na restauração durante 6 meses, mas depois eu consegui ali ser indicada por alguns médicos e consegui fazer um trabalho bem legal junto aos médicos e fui trabalhar então com grandes nomes e onde foi que eu consegui trazer aquilo de melhor que eu tinha, né, do Brasil para a Europa. Então, nós brasileiros temos todo um jeito latino de ser. Quando nós chegamos com aquele jeito, eu cheguei toda brasileira, né? Aquela gingado da brasileira, isso daí às vezes é mal visto pelos europeus, né? E então é a questão de você ter que mudar as roupas que você veste, a forma de você falar, como você se relacionar, de formas mais formais, né? Porque os europeus são formais, nós somos um povo mais descolado, né? A gente fala um oi, já chega falando o que você quer falar. Não, os europeus você precisa ter uma formalidade. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, o senhor, a senhora, nunca é você. Então, isso aí para mim, né, foi bastante desafiador, que a gente tem todo aquele jeitinho mas foi muito bom porque isso me trouxe muito crescimento. Hoje eu consigo me relacionar muito bem, né, com qualquer povo, em qualquer lugar da Europa, de forma muito mais segura e passando mesmo profissionalismo, sinceridade e honestidade, tudo isso que a gente precisa provar quando a gente chega, né? Porque nós somos povo um pouco mal visto. Né? Você estava falando também das parcerias que você construiu ao longo da tua trajetória aqui na Europa. Conta um pouquinho para a gente a importância do networking nesse processo de começar a sua marca pessoal aqui na Europa. Sim, o mais importante é não desistir, é sempre muito desafiador, muitas vezes as portas fecham, mas você não pode parar, né, na primeira porta que não se abriu. Eu passei por muitas portas que se fecharam, mas houve aquelas que abriram. E na época quando eu cheguei, não tinha muito marketing, não tinha tanto ênfase o Instagram, o Facebook, o YouTube, era um pouco, né, não tinha toda essa fluência que hoje existe, que a gente precisa estar atualizado todos os dias. Mas eu tive ali algumas ajudas de alguns profissionais do network, né, do marketing, e que foi feito algum trabalho com alguns influencers, né? Eu tive algumas influências que me ajudaram, e foi muito bom para mim, né?
porque trouxe bastante seguidores e pessoas interessadas no meu trabalho, na minha mão de obra. E, claro, as parcerias com os médicos, né? Então, eu fiz parcerias com cirurgião plástico, com cirurgiões dentista, e onde eu me mantive nas clínicas prestando serviço, né, para eles. Sim, e que hoje é teu grande êxito, né? Que agora, inclusive, você atende globais, né? Sim. Você comentou, conta um pouquinho Sim, pra eu gente. moro ali naquela linha de Cascais, né, entre Lisboa e Cascais, linha de Cascais que a gente fala, e ali migraram muitos brasileiros, né, porque por causa da violência no Brasil, muitos artistas da Globo foram morar em Cascais, e ali eu consegui algumas parcerias com Joana Balaguer, eu atendi Silvia Pfeiffer, Tássia Camargo, alguns outros aí, que não me lembro agora, mas foram bastante que me ajudaram muito nesse meu percurso, né? Muito legal, É. muito inspirador, muito, Sim. né, motivador você ouvir uma história assim tão de tanto sofrimento, porque a gente sofre, né, e tanta superação, e agora você tá, né, construiu, tá lá, tá super bem, né? E foi muito legal, porque não foi só parcerias de trabalho, mas foram amizades que a gente criou, né? Então, porque nós nos envolvemos, nos achegamos às pessoas, aquelas que sentem a mesma dor, né? Então, nós viemos de um país violento, viemos fugindo de uma realidade difícil, né? Então, quando a gente chega na Europa, a gente se depara, então esses mesmos artistas que chegaram, a gente consegue entender um pouquinho da dor, o porquê, né, de migrar e tal. Então, eu acabei fazendo amizade com eles e a gente desenvolve um trabalho bem legal nesse tempo aí, muito bom. Bom, então agora vamos para a última pergunta desse episódio. Eu queria entender um pouco com você, ou melhor, que você nos falasse uma dica ou um conselho que você daria para os empreendedores que estão no Brasil e que têm esse sonho de expandir os negócios para a Europa, ou mesmo começar um negócio do zero, empreender aqui em Portugal, seja na Espanha, na Europa em geral. Qual é o conselho que você daria para essas pessoas? Primeira coisa, persistência, fé, não desistir, porque muitas vezes dá vontade de desistir, muitas vezes, pelo frio, pelas pessoas, pela solidão, pela saudade da família. Mas assim, os 2 primeiros anos são os mais difíceis, né? Depois que passou esse tempo, aí você consegue se adaptar melhor e relaxar, né? E entender que não, que é muito bom. Hoje eu talvez não consiga mais viver tanto tempo no Brasil. Eu já não consigo mais, então me adaptei tanto que eu prefiro morar na Europa. Apesar de ter voltado agora para finalizar um projeto, né? Terminando agora a biomedicina, montando um negócio no Brasil, mas sempre pensando em voltar para a Europa. Então, o que eu dou de conselho, não desistir, persistir, ter fé e empreender, sem medo, porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, que a gente ama, eu acho que não tem obstáculo, em qualquer lugar do mundo você pode desenvolver, né? Quando a gente sabe o que a gente está fazendo. Exatamente. Bom, muito obrigada, Claudeli, mais uma vez, pela tua presença aqui no nosso podcast. Foi super gostosa a nossa conversa, adorei. Espero que o pessoal também tenha gostado. E caso vocês queiram conhecer mais os projetos da Claudeli, esse é o Instagram dela, vai aparecer aí na tela. Caso vocês também queiram seguir a gente no Instagram para ver os nossos próximos episódios, fiquem de olho, tá aparecendo aqui o nosso Instagram. E é isso, esperamos ver vocês nos próximos episódios. E muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Claudeli, mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima.